arquivo aqui eu vou postar lá no estúdio também. Então, ele falava lá dos eventos que causam a criação de um processo, o término e sobre a hierarquia de processos, assinalar a alternativa incorreta. Se é para assinalar a alternativa incorreta, você tinha que justificar por que ela estava incorreta. Então, o processo pode ser iniciado pelo sistema operacional em primeiro ou segundo plano, que é um dos eventos que fazem com que um processo seja criado. Depois, um processo pode terminar involuntariamente com erro fatal. Mesma coisa. É um evento que causa o término de um processo. O processo pode finalizar voluntariamente quando ele termina o seu trabalho. Mesma coisa. O processo pode ser criado por meio de uma chamada do sistema. Também. Essa C que fala, o processo pode passar do estado de pronto para bloqueado quando necessitar de dados. Não, ele não passa de pronto para bloqueado. Ele passa de em execução para bloqueado. Certo? Então, por isso que a C estava incorreta. Depois, 2, processo de vários estados, quais são os estados possíveis e o que representa cada estado. Eu estou corrigindo, não terminei ainda de corrigir, né? Mas eu estou corrigindo a prova por questão. Até as 3 de marcar X eu corrigi, e a 2 eu já corrigi também. Então, essas aqui já vou falar algumas coisas que eu vi nas respostas aí. Na 2, que eu vi bastante gente colocando, respondendo só até essa parte aqui. Né? O que você tem que fazer? Você tem que ler a questão inteira, né? Você viu quais são os estados possíveis de um processo. Você colocou lá só em execução, pronto e bloqueado, e não descreveu o que são esses estados aí, não vai valer. Né? Provavelmente, se você colocou lá só em execução, pronto e bloqueado, e não escreveu mais nada, essa daqui acho que valia 0,4, vai ganhar 0,1, porque essa questão aqui está em 2 partes. A primeira parte é quais são os estados possíveis, e depois como que ocorrem as transições. Então, a primeira parte seria 0,2, a segunda parte vai 0,2. Né? Em execução quer dizer que está usando o processador, pronto, está aguardando a sua vez, e bloqueado. Né? Então, isso daqui para essa primeira parte. Depois, como que ocorre a transição de um estado para outro. Daí, a partir desses 3 estados, eu tenho 4 transições possíveis. Em execução para pronto, pronto para em execução para bloqueado e bloqueado para pronto. Mesma coisa, a gente precisa descrever cada um dessas 4 transições aí nessa questão. Depois, terceira, sobre algoritmo de escalonamento, bastante gente também confundiu com isso daqui, essa palavrinha aqui. Né? Por causa dessa palavra aqui, você tem coisas diferentes nas alternativas aí. Então, assinale a alternativa correta. Outra coisa aqui, se você vai fazer Enem, se você vai fazer qualquer prova, se é uma questão de marcar X, tipo essa daqui, se ele está assinale a alternativa, é uma só. Se for questão como se fosse verdadeiro e falso, vai estar o A com S entre parênteses, então tem só uma resposta correta. Né? Mesma coisa aqui, assinale a alternativa, então é uma só que está correta, não é porque pode ser que a questão aí está errada, mas tem uma só correta, certo? Aí, mesma coisa, justificar sobre as incorretas. Né? Então, lembrando que ele está falando de sistemas operacionais interativos. Pensando lá da última, o algoritmo de escalonamento deve ser justo. Até aqui, beleza. O algoritmo para sistemas interativos também precisa ser justo. De forma que execute um programa por vez, beleza, até aqui também, do início até o fim. Não, ele não vai do início até o fim. Em sistemas operacionais interativos, você executa um pedacinho só do programa. Então, por causa desse início ao fim, aqui na E, está incorreta.
A D, cada requisição do usuário deve ser respondida de acordo com uma ordem pré-estabelecida para o sistema. Não, quem estabelece essa ordem é o usuário à medida que ele vai interagindo com os programas. O Windows aqui, por exemplo, é um sistema operacional interativo. Então, se eu estou mexendo aqui no Word, ele tem que responder a solicitação do Word. Se eu venho para o PowerPoint, ele tem que responder a solicitação do PowerPoint. Essa ordem não é pré-estabelecida pelo sistema, é de acordo com as interações do a C, o tempo entre submissão e término de uma tarefa deve ser minimizado. Isso daqui é para sistemas operacionais em lote, né, que é o tempo de retorno para sistemas operacionais interativos. Esse tempo entre a submissão interno e o término não entra. E mesma coisa com a vazão aqui, ó. A vazão, quantidade de tarefas por hora, é para sistemas operacionais em lote. Aí esse daqui, o tempo de cada resposta, de cada solicitação deve ser mínimo, atendendo rapidamente as requisições do usuário. Ou seja, se eu mando salvar o arquivo aqui do Word, ele tem que atender rapidamente essa requisição de acordo com as solicitações que eu fiz, certo? Aí, 4, considera o funcionamento de uma pizzaria que vende pizza para entrega. Aí você tem garçom, que anota o pedido do cliente, cozinheiro prepara a pizza, embalador para embalar a pizza e o caixa para receber isso daí. Cada um dos empregados, esses 4, então, pode ser visto como um processo sequencial de comunicação. Qual forma de comunicação entre processos eles usariam? Justifique e faça uma analogia. Aqui, eu olhei algumas questões, ainda não corrigi essa daqui, mas que eu vi bastante gente colocando aqui, FIFO, colocando aqueles algoritmos de escalonamento. Aqui ele não está falando de escalonamento, porque ele está falando de um jeito desses processos se comunicar. Quando aqueles exemplos que a gente fez lá do CPF, do RA no Excel, aquilo lá você executa os processos em uma ordem, mas um processo que executa primeiro não se comunica com o outro. Aqui eu preciso que o garçom se comunique com o cozinheiro, cozinheiro com o embalador, embalador com o caixa. Então eu preciso de um jeito deles se comunicar. Como que eles vão se comunicar? Trocando mensagens. Né? Ou seja, você precisa ter um local compartilhado na memória. Como se fosse o garçom anota o pedido do cliente e coloca um papelzinho, né, coloca um papelzinho num local onde o cozinheiro consegue visualizar isso daí também. Né? Aí o cozinheiro vê o papelzinho que o garçom colocou no local compartilhado, começa a cozinhar. Mesma coisa, terminou de cozinhar, ele pega o produto, que aí no caso seria a pizza, coloca no local compartilhado com o embalador. O embalador viu que tem uma pizza lá, ele vai pegar a pizza e vai embalar. E mesma coisa até chegar lá no caixa. Além disso, em todas as trocas de mensagens, você tem que passar o valor. Né? Porque você tem aqui, ó, garçom, cozinheiro, embalador e caixa. O garçom que faz o pedido junto com o cliente, passa para o cozinheiro e depois passa para o embalador. Você tem que passar esse valor do pedido aí até o caixa, porque é o caixa que vai receber do cliente, certo? Então, troca de mensagens, lembrando de local compartilhado de memória. Né? Só trocar mensagem, mas eu preciso ter um local compartilhado na memória também para acessar esses dados aí. A analogia é essa, tem processos que se comunicam entre si, passando informação de um processo para o outro. Nesse caso, os processos são os funcionários e trocando mensagens aí que são o valor do pedido, a própria pizza e aí por diante. Ele pedia para assinalar incorreta, ó. Incorreta, essa daqui vai ser, certo? Depois eu vou colocar a prova lá no estúdio, tá? Tá incorreta porque não pode passar de pronto para bloqueado, certo? Depois, 4, 5, que fala do sistema de troca de mensagens aí, que usa caixa postal, né?
quando envia uma mensagem para uma caixa postal cheia ou tenta receber de uma caixa postal vazia, o processo não bloqueia. O que ele faz? Ele recebe um código de erro e para responder isso daí, ele vai ter que ficar tentando novamente até ele conseguir fazer o que ele precisa, que no caso, ou deixar uma mensagem ou ouvir uma mensagem. Né? Aí ele pergunta, esse processo leva à condição de corrida? Né? O que você precisaria saber? Você tem que ver o que é condição de corrida. Condição de corrida é quando você tem processos disputando acesso a um recurso compartilhado. Nesse caso, o recurso não é de acesso exclusivo. Né? Não é um recurso que só pode ser acessado por uma pessoa por vez. Então, não leva à condição de corrida. Né? O recurso não é de acesso exclusivo. Só que o que pode acontecer aí? O processo pode nunca conseguir deixar uma mensagem e vai ficar tentando eternamente. Se ele ficar tentando eternamente e nunca sair disso daí, o processo pode ficar travado, sem sair dessa etapa aqui. Então, se vamos supor, você tenta deixar uma mensagem numa caixa postal cheia, recebo um código de erro, dizer que eu não consigo. Se eu vou ficar tentando deixar essa mensagem até que eu conseguir, ele vai ficar tentando eternamente e nunca vai sair, nunca vai conseguir deixar isso daí, a menos que a caixa postal se esvazie e apague alguma mensagem e por diante. Né? Do mesmo jeito, quando tenta receber de uma caixa postal vazia, você vai ficar tentando eternamente ouvir uma mensagem que não existe. Se você não tiver essa mensagem, não sair, o processo vai travar, mas não é uma condição de corrida, não é o acesso exclusivo, certo? Aqui como a caixa postal vazia, se eu tentar ouvir uma mensagem de uma caixa postal vazia, ou seja, eu estou tentando pegar uma mensagem de uma caixa postal que nem tem mensagem, então eu não vou conseguir fazer nada, certo? Problema do jantar dos filósofos, né? Problema do jantar representa aquele acesso compartilhado a recurso, que é que você tem filósofos sentados numa mesa, com um prato de comida, do lado de cada prato você tem os garfos, né? Para comer, você precisa de 2 garfos e o comportamento dos filósofos, aí ele pega um garfo e depois pega outro. Né? Se eu pegar o garfo da direita e pegar o da esquerda, não tiver lá, isso pode gerar problema com os processos. A representação disso daí, o problema, né, a analogia que pode ser feita com isso daí, é que quando um processo, que no caso é um filósofo, está usando um recurso, que no caso é o garfo, e você precisa de outros recursos, daí só pode ficar travado, né? Que pego o garfo da direita, o filósofo que está à minha esquerda também pegou o garfo da direita, então eu não vou conseguir pegar o meu garfo da esquerda, isso daí vai ficar travado, que é um problema relacionado aos sistemas operacionais, porque você precisa ter acesso exclusivo a esse recurso compartilhado, que é o garfo. Então, mesma coisa aí, o problema do jantar dos filósofos. Depois, criptografia de chave simétrica, outra de marca X aqui, chave simétrica, assimétrica e de substituição. Assinalar a alternativa correta. De novo, se é a alternativa correta, é uma só. Se fosse de assinalar uma ou mais, aí teria A e o S aqui, A, alternativas corretas. Quando você tem esse S aqui, vai representar que pode ter mais de uma correta. Né? Mas não tinha isso daqui. Não é uma alternativa correta só. Na área de criptografia, temos que ter algoritmos criptográficos secretos, certo? Né? O algoritmo todo mundo conhece. O que muda? A chave para rodar esse algoritmo. Então, um dos algoritmos é trocar o A por uma letra por outra. Esse é o algoritmo. Pega uma letra e troca por outra. Qual letra você vai trocar? Eu vou trocar o A por X, B por J e aí por diante. Essa é a minha cifra. Aí já é diferente.
Então, está falando aqui, algoritmos criptográficos secretos. Não, o algoritmo tem que ser público. Todo mundo sabe que o algoritmo é trocar uma letra por outra, certo? Então, por isso que isso daqui tá, a A está errada. Ele pede para assinalar a correta. Criptografia de substituição polialfabética é somente as N cifras. Criptografia de substituição monoalfabética, mono não é esse, é uma cifra só. Polialfabética são N cifras e a ordem, né? Então eu tenho a cifra 1 e cifra 2, eu vou usar na ordem. Para a primeira letra eu uso cifra 1, para a segunda letra cifra 2. Depois cifra 1, depois cifra 2. Então não é somente as N cifras. As N cifras e a ordem do uso das cifras. Criptografia de chave pública, a única chave criptográfica, não é única, né? Aí, ó, criptografia de chave pública, você tem duas chaves. Uma que é pública e a outra que é privada. Então é única aqui, ó, já nem precisa ver o resto, tá errado. Criptografia de chave simétrica envolve o uso de duas chaves. Chave simétrica é uma chave só, não é duas chaves. Aí sobra esse daqui, a única verdadeira. Cifra de fluxo, um tipo de criptografia de chave simétrica, 1 bit por vez. 8, representação aí daquela imagem lá das aulas presenciais ainda, que fala de uma troca de mensagem, e perguntava lá, de acordo com a imagem, explique os métodos de segurança representados na seguinte imagem. E que eu tenho aqui? Criptografia de chave secreta para garantir confidencialidade. Então, esse KS aqui. Criptografia de chave pública do remetente, né? Então, o remetente, que é a Maria e a Alice, ela usa a criptografia de chave pública, só que ela criptografa com a chave privada dela. Por quê? Para garantir que só ela pode ter mandado essa mensagem. Então, garantir a autenticação do remetente, né? Porque se ela criptografou com a chave privada dela, só ela pode ter mandado essa mensagem. Além disso, usa a criptografia de chave pública do destinatário. Aí ela criptografa aqui com o KB+, que é a chave pública do Bob. Só ele, com a chave privada, vai conseguir ler essa mensagem, garantindo privacidade. E usa a função hash para garantir a integridade da mensagem, para garantir que a mensagem não vai ser alterada no meio do caminho. E o último, que fala lá de criptografia, chave secreta, mais eficiente que chave secreta é mais eficiente que chave pública, porém precisa que o emissor e receptor combinem uma chave, que é o que eu comentei. Se eu quero mandar uma mensagem daqui para alguém lá do Japão, mas eu não conheço, nunca vi a pessoa, como você vai fazer? Suponha que emissor e receptor nunca tenham se encontrado, mas existe um terceiro de confiança que compartilha uma chave secreta com o emissor e também uma com o receptor, só que são duas chaves diferentes. Como que o emissor e receptor conseguem definir uma nova chave secreta sob essas circunstâncias? Pensa que eu quero mandar uma mensagem para alguém no Japão, só que tem alguém nos Estados Unidos que é esse terceiro de confiança. O que eu faço? Comunico com o intermediário, alguém dos Estados Unidos, usando a chave compartilhada que eu tenho entre si. Quem recebeu essa mensagem pode descriptografar a mensagem que eu mandei, repassar isso daí com a criptografia que ele tem com a pessoa do Japão, usando essa nova chave que eles vão criar. Então, eles criam a chave por meio desse intermediário para fazer essa comunicação entre eu e a pessoa do Japão. Ele vai funcionar como esse intermediário, passando a minha mensagem para a pessoa lá do Japão. O cara dos Estados Unidos, por exemplo, passa a minha mensagem para alguém lá do Japão, né? Então, isso daqui você consegue, além de trocar a mensagem, você consegue definir uma nova chave secreta para essas duas pessoas aí, esse emissor e receptor. Certo? E só.
Vou voltar aqui. Depois esse arquivo é postado lá no estúdio, tá? Então, ó, continuando nosso conteúdo aqui, agora, só abrir aqui para mostrar. Agora vai ter aí a segunda prova, não sei se é presencial ou se ainda online, a gente vai ter o capítulo 6, vai vir nessa ordem. Primeiro 6, depois a gente vai para o 3, 4 e 5, depois vai para o 8. Então, esses 5 capítulos aí para a próxima prova aí, certo? Então, 6, 3, 4, 5 e 8. No capítulo 6 aqui, eu já coloquei ali no estúdio, tá, os slides aqui, mas depois eu vou colocar lá nos arquivos, o material da disciplina lá também. O capítulo 6, ele entra nesse conteúdo de deadlock, que eu até já comentei em algumas aulas aí, falei um pouquinho sobre isso já dei uns spoilers aí sobre isso. Né? O que é esse conteúdo aí? Esse aqui é um exemplo, é a gente olhar para esses dois processos aqui quando eles tentam imprimir um documento ao mesmo tempo. Né? Quando a gente está falando aqui de imprimir, eu estou falando de usar um recurso que é compartilhado, que no caso é a impressora, né? E esse recurso compartilhado eu preciso ter um acesso e um controle para esse recurso compartilhado. Então, quando o processo vai usar esse recurso compartilhado, eu preciso gerenciar isso daí. O sistema operacional faz essa gerência. O que vai acontecer? Aqui, eu tenho dois processos, sendo que o processo A, ele precisa usar a impressora e o gravador. O processo B também precisa usar o gravador e a impressora. Só que vamos pensar que o processo A, ele tem esse funcionamento aqui. Primeiro ele requisita a impressora, vou colocar um zoom aqui, requisita a impressora, depois ele requisita o gravador. Aí ele vai usar os dois. Esse daqui é o meu processo A. O meu processo B, por outro lado, ele faz na ordem contrária. Né? Ele requisita o gravador, depois que ele requisitou o gravador e conseguiu o uso do gravador, ele requisita a impressora. Né? Então você tem dois processos que são processos diferentes, processo A e B. Cada processo tem o seu funcionamento, né? O Word e Excel não são iguais, então eles funcionam de forma diferente. Processo A requisita a impressora, processo B requisita o gravador. Então, o que vai acontecer? O que é o meu deadlock aí no caso? Vamos supor que eu estou executando o processo A. O processo A é como se ele tivesse essas duas linhas aqui para ser executado. Na terceira linha, ele vai usar esses dois recursos que ele conseguiu. Mesma coisa o processo B aqui desse lado. Ficou bem mal desenhado. Era para ser usar. Então, o processo A precisa executar essas três linhas, o processo B também precisa executar essas três linhas. O que o A vai fazer? Se eu coloco o A para executar, ele vai começar a executar. Ele requisita a impressora. Quando um processo requisita um recurso de entrada e saída, se o recurso está disponível, eu vou dar a posse do recurso para esse processo. Né? E quando eu passo a posse desse recurso para esse processo, eu falo que o A está de posse, está usando a impressora. Então, o A requisitou a impressora estava disponível, agora o A está de posse da impressora. Seria isso daqui. Escalonei, deu o tempo de executar o A, vou executar o B aqui do outro lado. O B requisita o gravador.
gravador não estava sendo utilizado, então eu deixo o gravador ser utilizado pelo processo B. Então o gravador agora está de posse do processo B. Volto escalando de novo, volto para o processo A. O processo A já tinha executado a primeira linha, agora ele requisita o gravador. Só que o gravador já está sendo utilizado aqui pelo processo B. Então ele não consegue o uso, não consegue finalizar essa segunda linha aqui do A. Né? Porque ele requisitou o gravador, mas o gravador está sendo utilizado pelo processo B. Escalona, volta para o processo B. O processo B já tinha executado a primeira linha, segunda linha, requisita impressora. Impressora já está sendo utilizada pelo processo A. Então, aí entra o meu deadlock. Né? Por quê? Para o A continuar, para o A finalizar a execução dele, ele tem que fazer isso daqui, requisitar o gravador. O gravador está sendo utilizado aqui pelo B. Para o B continuar, ele precisa requisitar a impressora. A impressora está sendo utilizada pelo processo A aqui. Então, é como se para o A continuar no funcionamento dele, ele precisa do gravador. O gravador está sendo utilizado para o B, pelo B. Para o B continuar no funcionamento dele, ele precisa da impressora. Né? Se ele precisa da impressora, o A está com a impressora. Então, nenhum dos dois processos pode continuar no seu funcionamento, porque ele precisa de outras coisas que outros processos têm. Né? É como quando você fala lá, alguém me chama para ir para a festa, eu só vou se o João for. Né? Aí o João fala, eu só vou se o Maurílio for. Né? Então, para o João ir, depende de eu ir, para eu ir, eu dependo do João. Então, um depende do outro. Né? Eu preciso de uma coisa que só o João consegue fazer. Então, isso daqui é um exemplo de deadlock aí. Né? Se você colocar essa impressora e gravador de CD aí numa rede, você tem o mesmo problema ainda. Né? Quando você fala de gravador, impressora ou escanear e aí por diante, o mesmo problema você vai ter. O que vai mudar é que você tem processos, um processo está em um computador, outro processo está em outro, e aí por diante. Mas também aconteceria o deadlock. E, além disso, eu falei de recurso como sendo impressora, gravador, scanner e aí por diante, que é hardware. Mas se você pensar em recurso como sendo software, também pode acontecer o deadlock. Né? Por exemplo, eu tenho um recurso que só pode ser acessado por um único processo por vez. Um dado, o valor lá da poltrona de avião. Se essa poltrona só pode ser acessada por um único cara por vez, só que eu quero comprar duas poltronas, eu quero comprar a 27A. Eu quero comprar a 27A. Só que junto com a 27 eu quero comprar a 28A. Aí eu quero comprar esse daí como se fosse um processo A, o processo B do outro lado aqui, ele quer comprar a 28 e a 27 também. Né? Aí eu vou lá e coloco no meu carrinho, por exemplo, a 27. Eu coloquei no meu carrinho. O outro usuário vai lá e coloca a 28 no carrinho dele. Né? E para eu continuar a minha compra, eu preciso da 28. A 28 não está mais disponível. Para ele continuar a compra dele, ele precisa da 27, que também não está mais disponível. Né? Então isso é um recurso de software. Isso daí também aconteceria deadlock nesses exemplos aí. E esses recursos, quando fala de recursos no sistema operacional, esses recursos podem ser de vários tipos, né? Que são recursos preemptíveis e não preemptíveis. São os tipos desse recurso. Mas, basicamente, o funcionamento desses recursos primeiro, você requisita o recurso. Se o recurso está disponível para uso, você vai usar. Terminou de usar, você libera. Então, eu quero usar a impressora. Requisita a impressora para o sistema operacional. Se o sistema operacional vê que a impressora está disponível, passa o uso da impressora para o meu processo. Depois que eu usar, libera o recurso e deixa a impressora disponível de novo. Então, esse é o funcionamento dos recursos. Aí, um recurso
Preemptível é aquele que pode ser retirado de um processo sem nenhum problema. Um recurso não preemptível é aquele que não pode ser retirado sem que dê problema. Pensa lá na impressora, né? Então, aqui, a impressora. Eu, aqui pensando no PowerPoint, eu requisito a impressora como sendo PowerPoint aí. PowerPoint requisita o uso da impressora. Eu estou usando a impressora ainda. Durante o uso, se eu retiro a impressora do PowerPoint, retirar do atual processo que está utilizando, vai dar problema, porque o arquivo que eu estava imprimindo pode não continuar a ser impresso e vai apresentar falha. Então, isso é o não preemptível. É um recurso que, depois que eu falei que esse recurso vai ser utilizado por um processo, se eu tirar o recurso do processo, vai apresentar problema. O preemptível é aquele recurso que não dá problema quando eu tiro, né? Memória RAM, dependendo como você está utilizando, não dá problema se você tirar a memória RAM de um processo, né? Então, deixei um processo usar a memória RAM, só que tirei a memória RAM de modo forçado do processo, pode não apresentar problema, certo? Então, são categorias de recursos que a gente tem. E o deadlock aqui, no caso, vai acontecer quando tem problema, né? Que é com os recursos não preemptíveis, né? Então, em geral, o deadlock acontece com recursos não preemptíveis. Por quê? Que é o exemplo aqui da impressora. Passei a impressora para um processo, o processo está usando a impressora no meio do uso do processo, enquanto o processo ainda está usando, o sistema operacional tira a impressora do processo, vai dar problema. Então, o deadlock vai acontecer em recursos não preemptíveis, né? Esqueci de comentar, mas a tradução que usa para deadlock aqui no livro é impasse, né? Eu costumo falar mais o deadlock mesmo, mas pode ser visto como impasse também. Então, deadlock acontece com recursos não preemptíveis. E uma definição formal aqui de deadlock é a representação que um conjunto de processos, eu usei o exemplo de 2 processos só, né? Mas pode ser mais de 2 processos, não precisa ser só 2. Um conjunto de processos está em situação de deadlock se todo processo pertencente ao conjunto está esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Então, eu falo que eu só vou na festa se o João for. O João fala que só vai na festa se o Bruno for. O Bruno só fala que só vai na festa se o Fernando for. E o Fernando fala que só vai na festa se eu for, Maurílio for. Ou seja, você tem 4 processos, um dependendo do outro, né? Um conjunto de processos, os 4 aí, está em situação de deadlock, se todo processo pertencente ao conjunto, ou seja, MJBF, está esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Eu só vou se o João for, o João só vai se o Bruno for e aí por diante, né? Então isso daqui é uma situação de deadlock. Uma coisa aqui, vamos ver. Aqui. Já viu isso daqui? Pode ser considerado deadlock quando vamos anunciar um arquivo e o Windows avisa. Não, isso daqui é outra coisa, né? Não é o deadlock, né? Não entraria como deadlock aqui. Quando renomear um arquivo e o Windows avisa que não é possível, pois já estamos utilizando o arquivo, é que você está usando o processo, né? O arquivo pode entrar como recurso, mas nesse caso você está usando o arquivo, é como se estivesse com um processo aberto, né? Não é o que o Windows, por exemplo, está tentando usar
o arquivo. Está tentando mudar as características do arquivo. Daí já é um pouquinho diferente aí. E para a aula de hoje era até aqui só que eu tinha programado, né? Tinham perguntado aqui da 8 lá da prova. Deixa eu abrir aqui. 8 é a do... Oito é a do desenho aqui, ó, lá das aulas presenciais ainda. Eu tinha que falar quais são as características de segurança aí que estão explicadas nessa imagem, né? Então tinha que falar lá da criptografia de chave secreta, que é o KS, que a Alicia que cria na hora que ela vai mandar, para garantir confidencialidade. Chave pública do remetente e do destinatário. Então aqui, ó, ele usa a técnica de criptografia de chave pública. Só que a Alice criptografa com a chave privada dela. Aqui eu estou falando da técnica. Eu estou usando a técnica de criptografia de chave pública, mas a Alice usa a chave privada dela. Para o Bob, ele usa a chave pública do Bob, né, para garantir a autenticação do remetente e privacidade. E usa a função hash também, que é o H, para garantir a integridade da mensagem. Certo? Jantar dos filósofos pode resultar em deadlock, né? Tinha uma imagem lá do capítulo 2 que falava de Jantar dos Filósofos, que é onde introduziu isso daqui, esse conceito, que aquilo lá pode gerar o deadlock. Estou já, nem lembro. Aqui. Né? Olha lá, essa representação aqui, 5 filósofos, 5 garfos. Né? Como que aconteceria o deadlock aí? Se em um momento 5 filósofos estão sentados, cada filósofo pegar o garfo da direita, né? Então esse daqui vai pegar esse garfo, esse vai pegar esse, aqui pega os... e aí vai. Só que para comer ele precisa de 2, né? Se ele pegou o da direita, ele vai olhar para o da esquerda, vai ver que não está lá. Se todo filósofo seguir a ideia aqui, ele vai olhar para o garfo da esquerda, ver que não está lá, ele não consegue fazer, não consegue comer. Então pode resultar no deadlock esse problema, assim. O que é isso daqui? Transferência de arquivo do disco que ele pede acesso como administrador. O que é? Para ver se isso daqui é deadlock ou não? Daqui a coisa de administrador é só que você está mexendo em alguns arquivos mais importantes, não entra no deadlock. Deadlock é um problema que acontece. Provavelmente alguma tela azul que você viu aí no seu computador, no Windows, no caso, é por causa de um deadlock, certo? Então, voltando, conteúdo do capítulo 6, a gente vai terminar aqui na aula de hoje, né? Aí amanhã a gente já finaliza isso daqui, o 6 é mais curto. E no exercício lá da aula de hoje, bem simples, exemplificar 2 processos que vão usar um recurso compartilhado, né? Eu usei o exemplo aí da impressora e gravador, né? Lógico que não vai usar esse exemplo aí, detalhar um problema que pode acontecer, um uso que pode acontecer desses 2 processos, e isso daí que um exemplo que poderia levar a deadlock. Então, um processo que vai usar um recurso compartilhado, que outro processo também pode usar isso daí e vai gerar um deadlock, né? Então, exemplificar aqui um exemplo. Eu falei lá do exemplo da impressora e do gravador. Então, poderia ser PowerPoint, Word, os 2 usando impressora e gravador. Você tem que pensar em outros processos e escrever como que isso daí poderia levar em deadlock. Se o deadlock, na definição,
um conjunto de processos, você precisa pelo menos de 2 processos para definir isso daí. E se o deadlock acontece quando os processos estão usando recursos, você precisa de 2 processos e 2 recursos, que é o exemplo lá que estava da impressora e do scanner, processo A e processo B. Aqui, processo A requisita a impressora, depois o gravador. Processo B requisita o gravador, depois a impressora. Então, você tem que exemplificar um caso desse daí com 2 processos, pode ser 2, 3, 4, mas pelo menos 2 precisa ter, senão não dá deadlock. E pelo menos 2 recursos também. Só descrever essa representação aqui no exercício para a aula de hoje aí. Certo? Depois, finalizar a gravação aqui, ó, já subo, terminando, já coloco a aula lá